hoje a gente vê um clube, um esporte clube internacional bem diferente do Inter da década, quando eu comecei a frequentar o estádio, lá na década de 80 e 90, ali mais ou menos, de 84, 83 em diante. Hoje, naquela época, inclusive, o Beira-Rio tinha a Coreia, era realmente, né, o slogan que o Inter usa, do Clube do Povo, era certíssimo com relação a isso. Realmente, chegava na Coreia, inclusive eu já assisti vários jogos, pulei da Coreia pra arquibancada, rasguei camisa do Inter, tive que deixar a camisa lá na Coreia, porque eu saí da Coreia, fiquei correndo, 97, gol do Fabiano Souza, eu corria de um lado ao outro na Coreia, né? Então, quando eu tava na escolinha, eu lembro muito bem, esses dias eu tava falando aí com um cara que foi identificado com o co-irmão, mas no início, lá na base, ele era coloradaço, a gente assistia jogos da arquibancada. Eu lembro, né, que a gente chegava com a carteirinha da escolinha para entrar na social, no portão 2 ali, e ficava lá no fundo da social, onde tinha ainda aqueles bancos de madeira, aqueles bancos de madeira ruim pra caramba, que entortava, ou tava quebrado. Então, assim, era uma época bem diferente com relação a gente ver a negritude dentro do Beira-Rio e tal. Hoje, com a elitização do futebol no geral, necessária, né, pelo que a gente vê aí em todos e vários clubes do mundo, a gente também acaba não vendo tanto essa negritude mais daquele cara que é realmente lá da comunidade, da favela, tá? Até porque, assim, como eu costumo falar, e já falei em vários lugares, no Observatório, uma vez eu dei uma entrevista lá pro Marcelo, que faz um baita trabalho. Faz um baita trabalho, né? E eu falei pra ele, cara, talvez eu não seja o melhor exemplo de cidadão negro para falar sobre as mazelas da negritude, porque eu fui criado, meu pai é engenheiro, minha mãe é funcionária pública federal, eu tive uma criação que eu nunca passei necessidades, mas mesmo assim, em vários momentos da minha vida, a força da minha cor me causou alguns transtornos, né? Me causou vergonha, me causou, não vergonha de ser negro, mas vergonha da pessoa que tá falando, porque o problema do racismo, do preconceito, enfim, não é meu, é da outra pessoa, é da pessoa que tá falando aquilo ali pra mim. E não basta ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que ter nojo desse tipo de imbecil, né? E acho também que não é porque tu tem uma condição melhor ou pior que isso vai deixar de tu ter identidade, vai deixar de tu ter uma mensagem, bem pelo contrário até, Marcinho, eu acho que a gente tem que acabar com essa pecha de linkar uma coisa com a outra. Exatamente. Não, todos nós aqui temos oportunidades para crescer, para ser feliz e para ser respeitado em primeiro lugar. Exatamente, né? Exatamente. Pô, e eu sempre, independente de eu saber que o Internacional... E o teu pai era colorado. Meu pai sempre foi colorado. Ele te levava desde moleque no estádio. Meu pai não era muito de me levar no estádio. Ele era meio desligado, assim, na época. Ele estudava muito, trabalhava e tal. E aí essa questão do futebol, ele era colorado, mas não era muito ligado em me levar no estádio. Mas me levava. Sabe quem me levava mais no estádio? Era a minha mãe. A mãe, sim. Porque a mãe teve na infância dela, a mãe teve uma relação mais curta com o Inter, porque a minha avó... Se não me engano, minha avó namorou com o Bodinho, sei lá, um desses ex-jogadores aí da antiga do Inter. O rolo compressor passou pela tua casa, então. Tem que cuidar até na hora de falar. Então parece que o rolo compressor passou na véia lá. Passou na minha avó. Então assim... sacanagem, depois... Então aí a relação com o Inter, a avó falava do chinesinho, a avó falava muito do chinesinho, eu me lembro. O chinesinho foi se eu não me engano, participou do rolo compressor também. Sim. E a avó falava muito do chinesinho. Então, assim, a minha mãe teve uma relação muito mais próxima ao clube. A mãe foi atleta do Inter nos Eucaliptos, atleta olímpica, era salto em distância, algumas coisas assim, a véia foi. Então, assim, aí, essa relação veio mais da parte da mãe do que do pai. O pai é mais centrado, metódico, sabe? Aquela coisa... Projeto. Engenheiro. É louco, sabe? Uhum. Sabe como é que é, né? E a mãe não. A mãe era o sangue, era a vibração, era a força. Então vem muito da mãe, né? Obviamente depois eu fui começar a estudar a história do Inter, a Liga da Canela Preta, enfim, as outras relações do Inter
Com a negritude, né? O início ali do Clube do Povo do Rio Grande do Sul. Que eu acho que o Inter tem que seguir mantendo essa raiz de alguma forma.